Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito importante. Quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas, pessoas que estão em contato com paciente que tem demência, ou pessoas que estão em contato com qualquer paciente que tem uma doença incurável. E geralmente esses pacientes são idosos, e nós que estamos diariamente com ele. Quero conversar com você sobre o tema de aceitação. A aceitação na fase inicial do diagnóstico. Aceitação de entender que não é parte, não é culpa do paciente, faz parte da doença. E quanto mais rápido, né, a gente aceitar, melhor vai ser para nós e vai ser para o paciente. E aí a aceitação é como se fosse, é igual o perdão, não é só, não é só para ele, é para nós também, porque aí nós nos tornamos mais equilibrados. Aceitação para que a gente possa seguir a jornada mais tranquilos, mais equilibrados. E às vezes eu me deparo com pessoas que até falam que aceitam. E às vezes nós mesmos temos esse diálogo, essa verbalização. Eu aceito a doença. Mas aí a gente se depara com pessoas que escondem o paciente, que tem vergonha, que faz coisas que assustam quem está visualizando e quem é o paciente. E às vezes, muitas vezes, isso se dá até já no início, na fase inicial. Porque na fase inicial é muito difícil. Não para eu, terapeuta, que já tenho experiência, que vou na sua casa, não. Mas para você e para o paciente. Porque aquele paciente na fase inicial, ele tem períodos, ele tem momentos de esquecimento, mas ele está ainda com parte muito grande do cognitivo preservado. E aí, de repente, vocês vão num consultório e às vezes se depara com esse diagnóstico. E quando você se depara com esse diagnóstico, o mundo acaba para você, acaba para ele. E aí a gente pensa que depois daquele minuto, daquele dia, começa uma luta. Mas existe algumas pessoas, nem todas, que foca em cobrança, foca em estar ali falando da doença e não tentando melhorar a doença. Não melhorar a doença porque a gente não vai fazer com que a doença venha parar, estagnar, mas a gente vai criar condições para não piorar. E aí o paciente vai ter qualidade, dignidade de vida. Quando nós focar, mudar o foco. E eu falo de mudar o foco na relação de a gente aprender. Aprender a ver o que ele faz de bom. Aprender a aplaudir. Aprender a tentar cuidar da gente também. Focar na gente. Focar na fragilidade dele. Porque se nós focamos na fragilidade dele, nós temos consciência que ele é dependente de nós.
Se ele é dependente de nós, é porque nós temos uma relação de vida com ele. E que em um determinado período nós fomos o ponto de referência. Nós somos agora um ponto de referência para ele, mas ele já foi um ponto de referência para nós. E aí a gente pensa também na empatia, na possibilidade que com o avanço de hoje de tantas coisas, e principalmente porque nós estamos vivendo mais, há sim possibilidade de um futuro próximo, de nós termos também a demência, qualquer tipo de demência, em qualquer fase. E como seria bom se nós tivéssemos por perto pessoas que têm consciência que não é culpa nossa. Então a gente tem que focar no sentimento de empatia, de amar, de ter piedade, de admirá-lo, de acolher ele. Porque quando nós passarmos a fazer isso, ele também vai se sentir equilibrado, vai se sentir bem, vai ter capacidade de diariamente ver que o nosso corpo, ver que quem está com ele não está revoltado, não está triste, não está agredindo ele. E quando eu falo de agressão, às vezes não é só agressão física, porque às vezes num momento muito difícil e que não é fácil, você pode sim, num surto, talvez agredi-lo. E agressão não é só agressão verbal, é agressão psicológica, é agressão com a forma de você olhar. O nosso corpo fala, e aí a gente tem que tomar muito cuidado como que nós estamos falando, como que nós estamos movimentando, quais são as nossas atitudes. Nesse momento ele precisa de você. Então, em qualquer fase da doença, mas principalmente na fase inicial, a gente tem que ter consciência de que ele precisa de nós equilibrados para cuidar dele. E aí a gente precisa buscar exercitar a capacidade de entender. No primeiro minuto eu poderia te dizer o que, como que você vai exercitar, como que eu vou exercitar aceitar um diagnóstico. Primeiro, pare de negar que você não aceita. Olhe, faça uma reflexão e olhe para você e ver que você, na verdade, ainda não aceitou a doença. Se você não aceitou, abre a sua cabeça para estudar, para entender a doença. Quando você entende, quando você vê que é cientificamente comprovado, você passa a ver que é tudo aquilo, são sinais, sintomas, condições, complicações da doença. Não vai adiantar nada você reclamar. Clamar 2 vezes, clamar várias vezes. E esse reclamar junto com ele vai perceber. Ele vai perceber que ele é uma mala sem alça. Então,
estude mais a doença. Começa a fazer uma reflexão. Final de dia, à noite, olhe para dentro de você e faça uma reflexão das suas atitudes para com ele. Como que você está tratando ele. Faça um filme na sua cabeça. Reconheça. Reconheça que às vezes nós somos uma mentira. E se você reconheceu, envergonhe-se. Envergonhe-se mesmo. Eu não estou falando que tem dia que às vezes eu não escuto que o dia daquela pessoa foi horrível. Porque às vezes o paciente foi repetitivo, às vezes ele fez coisas que te tirou da paciência. Mas não é culpa dele. O calvário maior é dele. E aí, busque focar em coisas que você possa ajudar a melhorar ele. Além disso, é interessante a gente focar na gente. Porque quando a gente foca só naquele indivíduo, quando a gente não tem tempo para a gente, acaba que aí o desgaste é maior nosso. E aí a gente não tem esse equilíbrio, essa paciência, essa empatia. E há uma possibilidade, que você sabe disso, da gente adoecer. Mentalmente, fisicamente. E ele precisa de você. Ela precisa de você. Ela precisa de você para estar no final da travessia, na finitude dela. Reconheça que você ainda não aceitou. Foque nisso. Comece a se blindar diariamente em mudanças. E lembre-se, a dor maior é dele. Existirão dias mais fáceis, mas existirão dias muito difíceis. Dias difíceis. E nesses dias difíceis, tenta contar. Tenta sair de perto. Silencie. Distancie um pouco. Dá uma volta. Mas também não se esqueça. Não se esqueça de tocar, de abraçar, de escutar, de ter piedade, de entender que o maior sofrimento é dele. E nesse filme, quando você olhar no futuro, quando tudo isso, porque a doença não é por tudo uma vida, você vai ter a capacidade de deitar e dormir, tendo a tranquilidade de dormir tranquilo, né? Então, para mim, em qualquer fase da doença, em qualquer tipo de demência, em qualquer tipo de doença incurável, a gente tem que aprender a aceitar e conviver da melhor forma possível, para que ele também possa viver bem. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas.
inscreva-se, compartilhe a sua vivência. Se possível, compartilhe o vídeo. E eu te espero no próximo vídeo.